Não assista isso se você não quer mudar. Eu não estou tentando te motivar. Não estou aqui para te agradar. Se você prefere continuar reagindo a tudo, se prefere culpar o mundo, se prefere viver no piloto automático emocional, feche agora. Porque o que você vai ouvir exige responsabilidade. Existe um tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser respeitado. Ele não discute para provar que está certo. Ele não se desespera para ser aceito. Ele domina a própria mente. E isso é raro. A maioria das pessoas vive sendo arrastada por emoções. Raiva, insegurança, ansiedade, necessidade de validação. Reagem a qualquer provocação como se sua identidade estivesse em risco. Mas homens fortes entendem algo diferente. Eles compreendem que força não é explosão, é controle. Como ensinava Epicteto, primeiro diga a si mesmo o que você deseja ser. Depois faça o que tem de fazer. Não é sobre parecer forte. É sobre se tornar inabalável por dentro. O estoicismo não é frieza. É autocontrole. É disciplina mental. É poder silencioso. E poder silencioso assusta porque não precisa de aplausos. Hoje você vai entender por que homens como Marco Aurélio conseguiam governar impérios sem serem governados pelas próprias emoções. Mas eu repito, se você não está disposto a abandonar a versão fraca de si mesmo, pare aqui. Porque depois desse conhecimento, você não poderá mais fingir que não sabe. Você fala demais, se explica demais, reage demais. E é exatamente por isso que não te respeitam como você gostaria. Você responde provocações imediatamente. Sente necessidade de justificar cada decisão. Tenta mostrar que está certo. Tenta provar que é forte. Mas quanto mais você tenta provar, menos presença você transmite. A verdade dói. Quem precisa se defender o tempo todo demonstra insegurança. Quando alguém te critica, você sente o corpo reagir. O coração acelera. A mente começa a construir argumentos. Você quer vencer a discussão. Quer ter a última palavra. Mas já percebeu? No final, mesmo ganhando, você sai desgastado. Isso é falta de domínio interno. Como alertava Sêneca, aquele que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Você sofre antecipando julgamentos, sofre imaginando rejeições, sofre criando cenários que nem aconteceram. E enquanto isso, perde energia mental. O mundo testa você o tempo inteiro, no trabalho, nos relacionamentos, na família. E cada reação impulsiva é um sinal claro. Você ainda está sendo controlado. O homem fraco reage. O homem comum se justifica. O homem inseguro tenta convencer. Mas o homem disciplinado observa. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos perturbam, mas o significado que damos a eles. E hoje, talvez o que mais esteja te prejudicando não seja o que dizem sobre você, mas a importância exagerada que você dá a cada palavra. Se isso te incomoda, é porque tocou na ferida certa. E é daqui que começa a mudança. Talvez você já tenha sentido isso. Estar em um ambiente e perceber que está tenso por dentro. Como se precisasse provar algo o tempo todo. Como se estivesse sendo avaliado constantemente. Você mede suas palavras. Pensa demais antes de falar. Ou, ao contrário, fala impulsivamente para não parecer fraco. E depois, se arrepende. Talvez você já tenha saído de uma conversa revivendo cada detalhe na mente. Eu deveria ter respondido diferente. Eu não podia ter ficado calado. Agora devem estar pensando que sou fraco. Essa batalha não acontece fora, acontece dentro. E você não está sozinho nisso. Todo homem, em algum momento, já lutou contra a própria mente. Já sentiu a necessidade de aprovação. Já reagiu por impulso e depois percebeu que perdeu o controle. Mas existe uma diferença entre sentir e ser dominado pelo que sente. Marco Aurélio escreveu: a tranquilidade vem quando você para de se preocupar com o que não depende de você. Talvez o que esteja te cansando não seja o mundo,
mas o esforço constante para controlar como o mundo te enxerga. Você quer respeito, quer reconhecimento, quer ser visto como forte, mas força verdadeira não nasce da reação, nasce da estabilidade. Epicteto ensinava que o homem sábio não tenta controlar o externo, ele governa o interno. E talvez, no fundo, o que você esteja buscando não seja aprovação, seja paz. E essa paz começa quando você decide parar de lutar contra tudo e começa a dominar a si mesmo. Você aprendeu errado. Disseram que ser sempre gentil faria você ser respeitado, que agradar manteria as pessoas ao seu lado, que evitar conflitos mostraria maturidade, mas a realidade é outra. Ser bonzinho não te faz respeitado, te faz previsível. Quando você está sempre disponível, sempre concordando, sempre tentando manter a paz, você passa uma mensagem silenciosa. Eu tenho medo de desagradar. E medo não gera respeito. O mundo testa limites. As pessoas testam postura. E toda vez que você cede para evitar desconforto, ensina como devem te tratar. Isso não significa se tornar agressivo. Significa se tornar firme. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Se você não sabe quais são seus princípios, qualquer opinião externa te balança. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Ser emocionalmente reativo é ser manipulável. Quando alguém descobre que consegue tirar você do sério, acabou. Você perdeu o controle da situação. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como o agressor. Isso não é passividade, é domínio. Enquanto muitos gritam, o homem forte observa. Enquanto muitos reagem, ele decide. A quebra de crença é simples e brutal. Respeito não vem de agradar, vem de estabilidade. E estabilidade nasce quando você para de agir por medo e começa a agir por princípio. O estoicismo não é teoria moderna de internet. É uma filosofia testada sob guerra, perseguição e poder absoluto. Não estamos falando de frases bonitas. Estamos falando de homens que enfrentaram o caos e permaneceram firmes. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo conhecido. Imperador de Roma, comandava exércitos e decidia o destino de milhões. Mesmo assim, escrevia para si mesmo sobre domínio interno. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Isso é disciplina no nível máximo. Sêneca foi conselheiro de imperadores, rico, influente e perseguido politicamente. Poderia ter vivido em desespero constante, mas ensinava que a maior riqueza é uma mente satisfeita. Não é sobre status, é sobre estabilidade interior. E Epicteto nasceu escravo. Seu corpo foi limitado, sua liberdade externa foi tirada, mas sua mente permaneceu intocável. Ele dizia: ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. Percebe o padrão? Poder externo não define força. Circunstância não define caráter. Dor não define destino. O que define um homem é o controle que ele exerce sobre si. Quando você começa a estudar e aplicar isso, algo muda na sua postura. Você fala menos, observa mais, reage menos, decide melhor. E as pessoas percebem, porque estabilidade emocional transmite autoridade. E autoridade silenciosa gera respeito, sem que você precise pedir. O homem que domina a própria mente domina qualquer ambiente. Ele não entra tentando impressionar. Ele entra consciente de quem é. Não precisa elevar a voz, interromper ou provar valor. Sua postura fala antes das palavras. Ele entende que força não é explosão, é controle. Não é agressividade, é estabilidade. Não é intimidar, é permanecer firme quando todos perdem o eixo. Esse homem não reage a provocações baratas. Ele observa, analisa e escolhe se aquilo merece energia. E na maioria das vezes, não merece. Epicteto ensinava que o verdadeiro poder está em controlar aquilo que depende de você. E o que sempre depende: sua atitude, sua resposta, sua postura.
E isso muda completamente a forma como você entra e sai de qualquer ambiente. Imagine se tornar alguém difícil de desestabilizar. Ouvir críticas sem perder o centro. Enfrentar pressão sem demonstrar desespero. Isso é domínio. Marco Aurélio lembrava a si mesmo: se é suportável, então suporte. Pare de reclamar. Essa mentalidade cria uma identidade diferente. Você deixa de ser reativo, previsível e emocionalmente manipulável, e começa a ser firme, decidido, inabalável. O homem ideal não é aquele que nunca sente medo. É aquele que não é governado por ele. E quando você constrói essa identidade, o respeito deixa de ser algo que você busca. Passa a ser consequência natural da sua presença. E então algo começa a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você começa a perceber que não precisa responder tudo, não precisa provar nada, não precisa vencer cada discussão. Quando alguém provoca, você observa. Quando alguém critica, você analisa. Quando alguém tenta te desestabilizar, você permanece. E pela primeira vez você sente algo diferente. Controle. A mente fica mais leve. O corpo relaxa. A necessidade de aprovação diminui. Porque agora você entende. Como ensinava Sêneca, a vida é longa o suficiente se você souber usá-la. E usar bem a vida significa não desperdiçar energia com o que não depende de você. Você começa a escolher suas batalhas, a filtrar o que merece atenção, a agir por princípio e não por impulso. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando seus pensamentos se tornam disciplinados, sua realidade muda. Você anda diferente, fala diferente, decide diferente. Não porque quer impressionar, mas porque agora está centrado. O estoicismo não apaga suas emoções. Ele ensina você a não ser escravo delas. E essa é a verdadeira liberdade. Você não controla o mundo, mas controla sua mente. E quando isso acontece, o caos externo perde força, a pressão diminui, a ansiedade enfraquece. E você finalmente entende: o poder sempre esteve dentro de você. A maioria dos homens vai assistir isso, concordar e continuar igual. Poucos vão aplicar. Poucos vão realmente treinar o silêncio, o autocontrole, a disciplina mental todos os dias. Como dizia Epicteto, primeiro diga a si mesmo quem você quer ser. Depois, faça o que deve ser feito. Conhecimento sem prática é ilusão. Entender conceitos é fácil. Difícil é transformar entendimento em comportamento. Se você quer se tornar alguém impossível de manipular, alguém difícil de abalar, alguém que impõe respeito pela postura e não pelo barulho, então você já sabe o que fazer. Não é sobre assistir vídeos, é sobre treinar a mente diariamente. É sobre escolher a resposta certa quando a emoção pede reação. É sobre consistência silenciosa. Este canal não é para homens que buscam motivação passageira. É para homens que querem transformação permanente. Se você é diferente da maioria, se escolhe disciplina em vez de desculpas, então dê o próximo passo. Inscreva-se. Mas entenda, isso é apenas o começo. A mudança real acontece fora da tela, na prática diária. Porque caráter não se constrói com palavras. Se constrói com repetição, autocontrole e decisões firmes todos os dias. E poucos estão dispostos a isso.